sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler em outras duas versões aqui, que diz assim: tudo na terra tem seu tempo, seu próprio tempo, seu momento apropriado. Em Filipenses diz assim: tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-o a crescer em sua graça, até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, obrigado por tua bondade, obrigado pelo teu Espírito Santo. E, Senhor, fala conosco hoje, Senhor. Somos carentes, ó Pai, agora, nesse momento, de ouvir a tua voz, de entender a tua palavra, de ser edificados pela tua palavra. Por isso, usa-nos, ó Pai, que possamos ser canal de bênção para as pessoas, ó Pai, e cada um possa ter ouvidos bons, Senhor, para receber a tua palavra. Faça de cada ouvido, cada coração, uma boa terra, Senhor, e que possamos ser plenamente edificados pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Léo, só tira um pouquinho de grave, só um pouquinho. Hoje eu quero falar sobre feitos para alcançar a maturidade. Eu não estou dizendo que nós somos feitos para alcançar a maturidade, mas quero falar sobre aquilo que você pode fazer para alcançar a maturidade. Tem coisa, irmão, que a gente tem que fazer. Tem coisa que, meu irmão, não vai descer. Não é uma nuvem, não é uma varinha, não é um passe de mágica, não é nada disso. É a gente que tem que fazer. Tem coisa na nossa vida, meu irmão, que nós temos que fazer. Porque você vê, às vezes, situações, vidas de pessoas que você conhece anos e anos e anos e anos e anos, e as pessoas não mudam. Eu quero trazer isso para dentro do contexto que a gente vive hoje, que é a igreja. E as pessoas não mudam, porque não buscam maturidade, não querem crescer. Como eu falei semana passada aqui, o meu breve testemunho, e eu tinha tanta coisa para falar, mas eu quero falar para você uma coisa, meu irmão. Eu busquei crescer. Eu achei que eu deveria crescer. Por quê? Primeira coisa, meu irmão, que eu via em mim, eu olhava para mim e via minhas limitações. E quando eu identifiquei minhas limitações, eu via que elas precisam ser supridas, eu precisava superar elas. E aí, como eu fazia isso? Buscar maturidade. Então, meu irmão, não existe... Escuta uma coisa, meu irmão. Não existe atalhos para chegar à maturidade. Se você pensa em fazer alguma coisa, não existe. Maturidade, você tem que buscar aquilo ali, vai tomar burdoados, não tem jeito, vai tomar, mas você vai chegar à maturidade. A questão é, quando vier as burdoadas, como você vai lidar com elas? E quando você lidar com elas, aí que você vai dizer se você é maduro ou não. Como eu falei na semana passada, quando eu fui confrontado por um antigo pastor, que ele falou, você está sendo infantil. Na hora eu fiquei aperreado. Fiquei igual Siri na lata, mas ele estava certo, estava sendo infantil. E quem gosta de ouvir coisas assim? Ninguém. Verdade ou não é? Então, o fato de entregarmos as nossas vidas a Cristo não significa que vamos mudar do dia para a noite. Meu irmão, você entregou a tua vida, você está num processo ali de restauração, de mudança. Meu irmão, você não vai mudar de um dia para o outro. Esquece, meu irmão. Não, amanhã eu tenho que ser um crente diferente. Claro que você tem que se esforçar, meu irmão, mas você não vai mudar assim. Tenha paciência. Amém? Embora nos pareça estranho, precisamos aceitar o caráter cristão não pode ser então, tenha paciência. Assim como aí a questão é, você deseja crescer espiritualmente, meu irmão, você tem que ter tempo para você mesmo. E Deus vai trabalhar isso na tua vida, essa questão do tempo. Uma vez eu vi um pregador falar, ele falou assim, qual é a coisa mais preciosa que Deus nos deu? O tempo. Meu irmão, o tempo é a coisa mais valiosa que você tem. E o curioso, parece que a gente não valoriza muito isso. Não valoriza o tempo que você tem, cada minuto. Ontem eu passei o dia inteiro diante da minha televisão, assistindo uma conferência. E foi maravilhoso, as palavras que recebi ali. Tempo, falei, meu tempo é precioso, vou ficar aqui. E ministração de manhã até de noite. Fiquei lá.
recebendo a palavra, sendo ministrado, lá em São José dos Campos. Os caras lá e eu aqui recebendo a palavra. Por que eu fiz isso? Porque eu queria. Falei assim, eu preciso buscar. É tempo. Um tempo onde eu dediquei ao Senhor para crescer. Então, um exemplo. Quando tentamos amadurecer rapidamente um fruto, o que acontece? Tenho falado sobre isso aqui, né? Se você pega uma manga, 2 mangas, verdinha, uma verde, você tira ela do pé ainda verdinha, e a outra está lá no pé. Você pega aquela verdinha, aquele processo que eu tenho falado, bota no jornal e bota lá no forno. No tempo apropriado, você vai pegar as 2 frutas, a que você botou no forno e aquela que está no pé. Vão ter o mesmo sabor? Qual vai estar mais gostosa? Obviamente, a da árvore. A outra vai estar boa? Vai. Mas não vai estar igual aquele que está na árvore. Sim ou não? É uma realidade ou não é? Então, nós precisamos pensar nisso. Porque quando você quer passar o tempo, que você quer remir o tempo, no sentido de amadurecimento, meu irmão, você vai perder o sabor. E aí muita coisinha a gente faz errado porque a gente está perdendo o sabor. A gente quer crescer rápido, a gente quer ganhar rápido. Meu irmão, não é assim. Não é assim. E aí existe uma série de coisas que você vai ter que ser tratado, você vai ter que se submeter. Falar, olha, eu tenho esse hábito, eu vou ter que tirar isso aí. Então, meu irmão, para você não perder o sabor, continue na árvore. Continue ligado à árvore. Continue lá que você vai crescer. Amém? Enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente, e às vezes a gente bota fruta no forno exatamente por causa disso, para comer rápido, né? Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes e saudáveis. Meu irmão, a gente quer crescer rapidamente, não, Deus não. Deus ele não está preocupado com isso. Deus quer que você cresça forte e quer que você cresça saudável. Porque a gente vê tanta meninice na igreja, vê tantas pessoas aí sendo menino, porque não são fortes e não são saudáveis na sua vida espiritual, no seu relacionamento com o Senhor. E o que Deus quer verdadeiramente é exatamente isso, que você se torne uma pessoa forte e uma pessoa saudável no que diz, no que tange, no relacionamento com Ele. Amém? Senão, meu irmão, as pessoas vão ser sempre meninos. Às vezes fala uma coisa, magoou. Por quê? Porque é menino. Amém? Quem chora à toa, meu irmão? Criança. É verdade ou não é? Criança, o Estevão, se você não der um bolo para ele, ele vai chorar, meu irmão. Ele chora. Ele abre o berreiro, ele faz um maior escândalo. Não dá um pedaço de bolo para o Estevão, não. É verdade ou não é? Não é assim, Daniel? É. Agora, você, quando tiver 10 anos, você não der o bolo para ele, vai chorar? Não, porque ele já amadureceu. Opa, nisso aí eu já superei. E quantas vezes a gente é assim? A gente, meu irmão, não é assim. Amém? Para você ver, hoje nós somos obcecados, por quê? Por rapidez. A gente quer tudo rápido. A gente vai lá nos fast food, que é tudo rápido. E quando demora a gente fica irritadinho. Mas Deus se interessa mais por resistência e constância. Quando Deus quer fazer isso na tua vida, Ele quer fazer o quê? Você é uma pessoa resistente, uma pessoa constante. A Bíblia diz, quando o Senhor falou com Josué, chamou ele, sede firmes e constantes. Deus quer isso da gente, amém? Preferimos o quê? O jeitinho. Preferimos o quê? O atalho, né? A solução imediata. É isso que nós preferimos. Quando Deus, na verdade, quer tratar a gente, meu irmão. O que às vezes a gente quer? Queremos um sermão, uma palavra. Queremos um seminário. Ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas, que retire todas as nossas tentações e nos alivie do sofrimento. Eu já falei aqui, meu irmão, eu não sou Harry Potter, que pega aqui a varinha e dá um negócio na cabeça de você, plim, e as coisas acontecem. E nem tem o pozinho do pilim-plim-plim. Lembra disso? Tem gente que nem lembra disso. Sítio do Capão Amarelo, que a Emília usava o pozinho do pilim-plim-plim e jogava e as coisas aconteciam. Não sou assim. Não sou assim. Tudo tem um processo, tudo tem uma questão que Deus vai fazer na nossa vida. Ou seja, a gente quer, resolve isso, dá um jeitinho, Senhor, faz isso por mim. A gente vai crescer assim. Mas escuta mesmo, mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência. Jamais. Por mais contundente e emocionalmente
que seja, jamais. Ou seja, algo, por mais decisiva que seja, ela não vai ser uma experiência única. Nunca. Nunca. Crescer é um processo gradual. Olha o que a Bíblia diz. Lá em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3, verso 18, diz assim, é a parte B, mas eu vou ler todo ele. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplados como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem da glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Na versão da mensagem diz assim, nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos torna semelhante a Ele. Isso é uma questão, meu irmão, permissiva sua. Aquilo que você permite Deus fazer na tua vida. Quando você permite que Deus entre na sua vida, aí Deus vai moldando você, vai tirando as perebas, vai tirando os negocinhos lá que está lá que Deus quer tirar aí na tua vida. Que Deus vai olhar assim para você e isso está criando um problema. Ontem na conferência, o irmão pastor lá anunciou um livro que estava em inglês e eles estão lançando em português, que fala sobre relacionamento com Deus. Eu falei, vou comprar. Vou comprar, que eu quero ler esse livro. Um livro grossão, eu falei, eu quero ler. Porque eu quero melhorar o meu relacionamento com o Senhor. A gente, meu irmão, tem que olhar assim e falar, Senhor, faça-me semelhante a Ti. Claro que você nunca vai chegar, meu irmão. A festa das crianças está uma bênção, né? Graças a Deus. Está rolando os doces, que bom. Irmão, bem, vamos lá. Embora Deus possa transformar a nossa vida de uma forma instantânea, Deus pode fazer isso? Pode. Ele pode. Ele escolheu nos desenvolver vagarosamente. Calma, espera, vai indo. Tem hora mesmo que Deus fala assim, acelera. Uma das séries eu falei sobre isso. Tem hora que ele fala, vai. Tem hora que ele fala, espera, puxa um pouco de freio de mão. Deus é assim, vai tratando a gente dessa maneira, meu irmão. E aí você vai perceber, você tem que saber perceber quando é a hora de acelerar e quando é a hora de reduzir um pouco. Preciso reduzir porque estou muito acelerado. Existem várias razões, meu irmão, pelas quais é necessário haver um processo de amadurecimento na nossa vida. Várias razões. Mas eu quero, primeiramente, aqui, antes de entrar assim nos pontos mais decisivos, eu quero falar sobre essas razões desse processo. A primeira razão, aprendemos lentamente. Eu estava pensando nisso, eu falei, Senhor, parece que a gente fala as coisas aqui e fala, e parece que não acontece. Será que a gente vai falar de uma série o ano inteiro? Para poder, ou então 3 meses de uma série? Porque parece que um mês é pouco. E a hora que a gente fala domingo e quinta-feira, o mesmo tema. Mas parece que é pouco. Entenda, meu irmão, que o nosso aprendizado é lento. Quantas vezes, pensa nisso, quantas vezes foram necessários fazermos tabuada para podermos aprender e gravar as diversas multiplicações. Quando o professor passava tabuada, você tinha que copiar, lembra aquele negócio? Que coisa maravilhosa. Hoje tem um montão de técnica que a pessoa grava de uma maneira, né, mais assim. Várias vezes a gente fez isso, meu. E ditado. Hoje não tem mais isso, né? Mas antigamente, na minha época, tinha ditado. A pessoa falou, bota lá de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30. Aí ditado. Aí depois eu corrigia as palavras. Era assim ou não é? Era maneira aquilo. Isso é para quê? Para aprender. E ela fazia aqui, quando eu falava ditado, eu falei, lá vem, né? Lá vem. Tabuada, aí chamava para falar tabuada. Meu irmão, era uma... Então, nosso aprendizado, ele é lento. É comum termos que aprender uma lição várias vezes para realmente captá-la. Meu irmão, é comum. Você ficar ouvindo aquilo ali, para poder você falar igual o cara da chorinha. Captei vossa mensagem. Né? E aí pegar aquilo ali e viver aquilo ali. A história de Israel, ela demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina. Você olhar para a história de Israel, você vê isso. E a rapidez com que retornamos aos velhos
padrões de comportamento. Se você comparar a tua vida com a história de Israel, você vai ver que tem muito a ver. Você caramba, porque se você deixar, se você permitir, meu irmão, você vai observar e você vai falar, caramba, eu estou voltando aos padrões que antigamente eu fazia, meu irmão, espera aí, calma aí. Aí você tem que, então, opa, eu tenho que puxar o freio de mão, não dá. Quantas vezes, meu irmão, Deus precisou relembrar o povo para que ele assimilasse algo? Você quer ver uma coisa? Repetir, Deus falava, repetia, Deuteronômio. Deuteronômio é livro de quê? É de quê, gente? Deuteronômio, se você não sabe, eu vou te falar. É o livro das repetições. Tudo aquilo que fala nos primeiros 4, Deuteronômio fica batendo, ensinando de novo. Olha, tem que fazer isso, olha, tem que praticar aquilo, olha, tudo de novo. Será que hoje a gente não precisa de uma série de Deuteronômio para poder aprender as coisas? Então nós temos dificuldade de aprender. Amém? Segunda razão desse processo, temos muito a desaprender. Pastor, o que é isso? Aí, pastor, vai bugar aquele negócio. O negócio vai bugar aqui na minha cabeça, porque primeiro mas tem coisas que a gente tem que desaprender. Você quer ver uma coisa? Seja sincero com você. Olhe para você e observe quantas coisas que você aprendeu que foi errado, que você hoje precisa desaprender. Às vezes, repetições de nossos pais. Isso é errado. Às vezes, a gente aprende isso na rua. Sim ou não? Você quer ver um exemplo? Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu, quando era menino, eu fui criado dentro de um contexto de... Hoje o pessoal fala comunidade, favela, mas era favela. Favela mesmo, era favelado. Né? Eu falo para lá em casa, eu vim do gueto. Eu sei de onde eu vim. Né? Então, eu sei. E lá na favela, Jacaré, né? Para ser mais, né? Alguém já falou lá na favela de Jacarezinho? Já ouviu falar? Legal lá, bacana. Então, Nova Holanda, Rocinha, tudo isso já morei, meu irmão. Ó, só lugar top de linha, só, né? Alto padrão, né? E dentro do Jacaré existia, eu posso falar agora porque o cara já foi, já está lá, já partiu dessa para melhor, né? Ou para pior, não sei, não sei o momento lá que foi. Tinha um traficante lá que chamava de Paulinho Malandrinho, olha o nome do cara. Né? Paulinho, o irmão dele era o mais preto, que era o chefe do movimento lá. E esse Paulinho Malandrinho, ele andava com o braço assim, ó. Meu irmão, e a gente olhava, quando eu olhei assim um dia, acho que foi Deus operando na minha vida, a molecada tudo andava igual a ele. E eu um dia olhando para mim, na sombra, o sol aqui, andando assim, e eu vi meu bracinho também, eu falei, eu estou imitando o Paulinho Malandrinho. Joninhas Malandrinho? Não. Eu vi algo em mim, falei, eu tenho que desaprender. E eu passei a me corrigir. Falei, não, eu tenho que desaprender isso. Como é que eu vou imitar andar um traficante? Não podia. Então, são coisas que você vai criando, pessoas que você começa a andar, está perto, mesmo você começa a criar aquilo ali. E aí você tem que desaprender. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolve da noite para o dia. Não tem cabimento esperar que desapareçam imediatamente, mas não tem como. Tem coisas que você vai ter que aprender, abrir mão. Escuta, meu irmão, há hábitos ruins em nós que de tão antigos que você colhe, né, criam raízes profundas. E é uma dificuldade, é um desafio você abrir mão dele, mudar aquele hábito. Passa a reparar em você, olhar para você. Você quer ver uma coisa? Toda vez que eu vou me arrumar, eu tenho o hábito só de colocar primeiro o pé esquerdo, depois eu boto o pé direito. Um dia eu observei isso, eu vi um camarada ministrar sobre isso, e ele falou que isso é importante, mudar hábito, porque isso é importante para a nossa cabeça. Você começa a trabalhar a sua cabeça melhor. Aí, às vezes, quando eu vou me arrumar, eu falei, vou botar primeiro o direito, para mudar um pouco a situação. Eu forço a minha cabeça, é exatamente isso que eu estou falando para você. Você começar a mudar coisas na tua vida, que você olha assim, pô, isso aqui tá esquisito, e você vai mudando. É necessário, irmão, o trabalho duro de eliminação e substituição. Aquilo que você identifica na tua vida, isso aqui é errado. Você identificou, isso é amadurecimento. Não? Você viu aquilo ali, quer tirar aquilo ali, você vai tirar, mas você vai ter que substituir por uma outra coisa. E de preferência uma coisa boa. Porque senão não vai adiantar de nada.
Vai ficar um vácuo ali e a probabilidade de você voltar a fazer aquilo que você fazia, aquele hábito ruim, vai retornar. Agora, se você começar a botar um hábito bom, vai mudar. Você quer ver uma coisa? Você, para mudar um hábito, sabe quantos dias você precisa para mudar um hábito na sua vida? 21 dias. 21 dias. Vou te dar um exemplo prático. E se você quiser fazer, faz na tua vida aí. Faz um teste com você. Alguém liga aquele negócio aí pela misericórdia do Senhor? Há um tempo atrás eu fiz um desafio para a igreja. De um pastor americano, que ele desafiou a igreja dele. Você vai amarrar uma fita vermelha no teu pulso. Quem lembra disso? E você vai ficar 21 dias sem murmurar. Sem falar coisas ruins, coisa boa. Só falar coisa boa. Sem murmurar, 21 dias. Para mudar um hábito. Você botou a fita vermelha lá. Está lá. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, uma benção. No quarto dia, você murmurou. Zera tudo e volta a contar de novo. Esse pastor, ele ficou meses para poder... Eu fiquei 8 meses para ficar 21 dias sem murmurar. Com a fita, 8 meses. E aí eu consegui ficar 21 dias sem murmurar. É mudar um hábito. Você está entendendo? Muita gente falou, pastor, desisto, não vou fazer não. E tirou a fita. Muita gente, a maioria. Então nós precisamos ver, caramba, é um desafio para a gente. E é. A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4. Do 22 em diante. Efésios 4, do 22 em diante. Concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é o quê? Corrupto, segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha o que está falando aqui a palavra do Senhor, meu irmão. Nos exortando a mudar de hábito. Olha, você não é mais aquele camarada. Você é uma nova pessoa. Você tem que desenvolver em você novos hábitos. Embora tenhamos recebido uma natureza inteiramente nova, no momento da conversão, preservamos ainda antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminadas ou substituídas da nossa vida. Quando eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. Amém? E hoje estou com 59. 50 anos de batizado. Quantas coisas eu tenho que mudar? Eu tenho que ver, poxa, hábito. Esse é o processo de desaprender para aprender novos hábitos. Tem coisa na minha vida inteira, meu irmão, que eu tenho que desaprender e aprender. São 50 anos, meu irmão, que eu venho vendo coisas na minha vida que eu falo assim, eu preciso mudar isso. Eu preciso eliminar isso. Eu preciso abrir mão disso. Eu preciso ver isso. Amém? A terceira razão. Novos e bons hábitos levam tempo para se desenvolver. Tudo que é bom parece que às vezes que é difícil, né? Parece que às vezes coisa ruim a gente pega rapidinho, né? Mas coisas boas parece que demora mais. Com isso, quero que você lembre do que o nosso caráter, quero que você lembre que o nosso caráter, aquilo que a gente realmente é, o nosso bom caráter, claro, é a soma total dos nossos hábitos. Ou seja, aquilo que você tem de hábito,
Quando soma, os seus hábitos vai somar tudinho no teu caráter. E mesmo se o teu caráter é ruim, mesmo porque os teus hábitos são ruins. Agora, se o seu caráter é bom, porque os seus hábitos são bons. E aí você tem que desenvolver isso. Fala, calma, Senhor. Isso tudo faz parte do quê? Do amadurecimento. Do amadurecimento. Nós não podemos dizer que somos gentis, a menos que sejamos habitualmente gentis. Você quer ver uma coisa que eu tenho falado muito aqui, vou repetir. Você, quando vai na praça de alimentação de um shopping, às vezes o pessoal bota aquela bandeja e deixa lá. Você pega a tua bandeja e bota no lugarzinho, e se a pessoa que está lá, você fala, boa tarde, obrigado. Você fala isso para a pessoa, ela está ali trabalhando. Aí eu Gilma, mas não vai mais a obrigação dela, meu irmão, mano, precisa ser gentil. Um dia eu estava no mercado, essa semana eu estava no mercado, uma menina estava arrumando um negócio lá, e caiu três negócios lá. Eu fui lá, abaixei, peguei, e dei a menina, falei, boa tarde. Ela, muito obrigado, falei, Deus abençoe o seu dia. Não custa nada fazer isso. A menina toda na hora arrumando, eu falei, ajudei ela. Por quê? Ser gentil, não custa nada ser gentil. Vocês estão entendendo? Experimenta fazer. Meu irmão, e é uma satisfação quando a gente faz isso, quando a gente fala a pessoa que está ali, muito obrigado, Deus abençoe o seu dia, boa tarde. É só fazer isso. Então não podemos afirmar que somos íntegros. Só íntegro. A menos que tenhamos o hábito de sermos honestos. Se você fala, eu sou íntegro, você é honesto? Tem gato, tem isso, tem aquilo. Mas você tem que ver. Opa, tem que mudar isso aí. Se tem gato lá, meu irmão, mude isso aí. Entende que nossos hábitos definem nosso caráter. Só há uma maneira de desenvolvermos os hábitos que resultem num caráter semelhante ao de Cristo, praticando. E isso leva tempo. Você tem que praticar, irmão. Tem coisa na tua vida que você tem que praticar. Eu vou exercitar isso aqui, eu vou ver isso aqui. Você quer ver uma coisa? A gente fala tanto de amor, de paciência. Há muito tempo eu tenho me policiado sobre isso. Graças a Deus eu tenho me... E a gente chega na rua aí, tem uma oportunidade, né? Imagina o Léo falando de amor, de bondade, de paz. E aí um dia na rua o Léo se destemperou lá com alguém. E essa pessoa que ele se destemperou, um dia o Léo está aqui falando sobre amor e a pessoa está sentada ali. Como é que vai ser, né, Léo? Horrível, né? Você olha assim, meu Deus. Até o pastor. Então eu me policio muito. Eu não estou falando que o Léo faz isso, mas imagina isso. Botei o Léo como um cobaia aqui para... Imagina isso, gente. Às vezes na loja, você é impaciente, no trânsito. Às vezes para a igreja. O rapaz te diz, mudança! Aí quando vê o cara viu tua cara, você olha para a cadeira e dá aquela olhadinha, né? Tinha que ficar quando eu dou uma olhadinha assim, né? Aí você vê o cara sendo aqui e o cara cruzou por mim agora. Meu irmão, não existe hábitos instantâneos. Não existe. Hábitos é aquilo que você já desenvolveu há bastante tempo. Olha o que Paulo disse ao jovem Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 4, 12 em diante. 1 Timóteo 4, 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo 4, 12 em diante. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis, em palavra, em conversão, em caridade ou em amor, em espírito, em fé, em pureza. Até que eu chegue. Dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita sobre essas coisas, entrega-te a ti mesmo, inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Amém? Que as pessoas olhem para a tua vida, que as pessoas possam ver, olhar assim, caramba, olha o seu exemplo. Diante disso, o que foi apresentado até aqui, meu irmão, não desista. E não se apresse.
não desiste de amadurecer, não se apresse a amadurecer. Mas uma coisa é certa, você tem que amadurecer. Você precisa amadurecer. Amém? Por quê, pastor? Por você, pelo reino, você precisa fazer isso. À medida que crescemos e amadurecemos espiritualmente, existem várias formas de cooperar com Deus durante o processo. Meu irmão, você vai ou não cooperar com Deus, depende de você. Eu quero cooperar com Deus. O que não podemos esquecer é que estamos diariamente num combate para atingirmos o quê? A maturidade. Todo dia. E sendo assim, como posso cooperar com Deus para atingir a maturidade? Então, aí eu quero botar os pontos aqui que realmente, se você quer amadurecer, o que você pode fazer para cooperar com Deus para chegar à maturidade? Primeira coisa, crê que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. Todos nós passamos por essas crises assim na cabeça. Será que Deus está agindo? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus é assim ou não é? Será que Deus lembra de mim? Será que Deus está vendo? Todos nós passamos por isso. E aí, muitas vezes, nós vemos a vida de muita gente sendo abençoada, você acaba fazendo comparação. Senhor, olha lá, por que ele? Eu não. E aí você começa, irmão, você tem que acreditar, crer que Deus está fazendo algo. Chegou lá em cima, hein? Mas está ficando bom. Às vezes nos dá a impressão de que Deus não está fazendo nada com relação à nossa vida. No entanto, se Deus colocou a mão para trabalhar em sua vida, se Ele botou a mão na tua vida para trabalhar, meu irmão, Ele vai fazer. Não tem como. Deus vai fazer na sua vida. Por quê? Porque tudo que Deus começa, Ele vai concluir. Se Deus começou algo na tua vida, meu irmão, crê que Ele vai concluir. Abra lá em Filipenses 1:6. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amém? Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Amém? O crescimento espiritual é um trabalho, às vezes, tedioso, que avança um passo de cada vez. Às vezes parece que não está avançando, mas está avançando. Parece que Deus não está operando, Deus está operando sim. Parece que Deus não está agindo, Deus está agindo sim, meu irmão. Por quê? Porque Deus, Ele respeita o nosso tempo. Ele respeita as nossas limitações. Imagina se Deus tirar logo você. Você, por exemplo, a pessoa quando vai fazer uma cirurgia, ela precisa passar por um processo de quê? Exames preventivos, sim ou não? Para ver se tem alguma coisa, se existe alguma... Tudo isso é uma prevenção. Senão o cara opera de qualquer maneira, meu irmão, dá ruim. E Deus, Ele respeita isso na nossa vida. Então, Ele fica trabalhando, fica olhando para você. A palavra que lemos em Eclesiastes 3:1 no início, fala sobre tudo que tem o tempo de Deus. Meu irmão, mesmo que você não perceba, Deus está trabalhando pelo seu crescimento. Ainda que você não consiga ver, Deus está trabalhando pelo seu crescimento. Deus está trabalhando pelo seu amadurecimento. Deus quer que você rompa, mas é no tempo dEle. Não tenha pressa. E aí eu vejo uma coisa, irmão. Essa foi uma das maiores falhas da igreja. É querer que as pessoas se amadureçam rápido. E não é assim. E aí o que a gente faz o quê? Líderes meninos, pessoas meninos, crentes meninos, porque não estava amadurecido. E a primeira crise que vinha, meu irmão, a pessoa já era, meu irmão. Cede, cai, vacila. E para levantar essas pessoas, porque se acha indigna, não se sente amada, eu já fiz várias vezes, meu irmão, continua. O processo continua na sua vida. O amor de Deus não acaba, Ele insiste com você. Então, sendo assim, meu irmão, busque diariamente atingir a maturidade para que você seja a pessoa que Deus quer formar em você. Que você seja essa pessoa. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, eu vou esperar o Teu tempo. Para atingir a maturidade, segunda coisa,
Seja paciente com Deus e consigo mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. E graças a Deus por isso, meu irmão. Estamos quase sempre apressados, enquanto Deus não está, meu irmão. Deus está de boa, está tranquilo. Você está lá, Deus falou, estou de boa, meu, fica tranquilo aí, sossega aí. Antigamente tinha um termo que minha mãe falava, sossega o facho aí, vai. Lembra disso? Minha mãe falava isso. Não sabia nem o que é facho, mas sabia que tinha que parar, tinha que segurar a onda. Tá bom. Na hora que Deus fala, sossega o facho aí, fica quietinho, fica. Talvez você se sinta frustrado com o processo aparentemente lento. Você está lento. Aquele processo que está fazendo na sua vida. Mesmo você está, meu irmão, espera. Espera, fique tranquilo. Deus está agindo na sua vida. Eu quero que você pense no algo, não se esqueça de que Deus nunca é apressado. Ele não vai ser, mas é sempre pontual, meu irmão. Deus, ele não é apressado, mas é sempre pontual. No tempo certo, ele vai lá e faz um negócio na tua vida. Ele sabe o que está fazendo. Ele usará todo o nosso tempo de vida a fim de nos preparar para quê? Para a eternidade. Por que Deus está fazendo na nossa vida? Ele quer que você vá para a eternidade, que você se relaciona com Ele pela eternidade. E aí esse processo aqui, ele vai fazendo. São etapas. Vambora, vambora. A Bíblia, irmão, é cheia de exemplos de como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter, especialmente de pessoas que Ele quer usar. Eu não sei se você já teve algum exemplo de pessoas que você olha assim, irmão, eu já vi de cada um coisa, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Isso diz que é crente, isso diz que é líder, eu falei, Senhor, me livra disso, Senhor, pelo amor de Deus. Porque você vê cada aberração aí, meu irmão, eu falei, meu Deus. Aí tu fala, sangue de Jesus tem poder. Porque as pessoas não estão preparadas. Se você quer ser usado por Deus, meu irmão, não é da sua maneira, é da maneira dele. O que ele vai tratar você é da maneira dele, é como ele vai tratar você. Tem coisa que ele vai tirar mesmo. E, meu irmão, é necessário. Você quer ver uma coisa? Olha que interessante. Deus, ele levou 80 anos para preparar Moisés. Desses 80 anos, 40 anos o cara no deserto, meu irmão. Olha só que coisa, meu irmão. Por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e pensando. Olha só, meu irmão, a cabeça do homem. Será que está na hora? Imagina Moisés lá, 80 anos, será que está na hora? Será que já estou pronto? Moisés pensou, será que já estou pronto? Porque ele entendia lá atrás que ele não estava. Mas eu vou te levar. Mas Deus continua dizendo, ainda não, ainda espera. E quando o Senhor preparou, quando Moisés estava pronto, o Senhor liberou ele, vai, agora vai. O que aconteceu, irmão? Tudo aquilo que Deus queria que acontecesse, aconteceu. Porque ele esperou o tempo. Ele amadureceu. Ele não foi amadurecido no jornal, dentro do forno. Ele ficou no pé, na árvore, sendo amadurecendo. Deus usando ele. Meu irmão, ao contrário dos títulos dos livros populares, do livro que existe aí, não existe passos fáceis para a maturidade. Ou segredos para a santidade instantânea. Não existe. O pastor Rick Warren disse o seguinte, quando Deus quer fazer um cogumelo, ele faz da noite para o dia. Mas quando ele quer fazer um carvalho, um Delcimar, um carvalho gigante, ele leva 100 anos. Você não sabe o sobrenome do Delcimar, é carvalho. Então, um cogumelo, ele nasce de um dia, se você reparar, ele nasce de um dia para o outro. Mas um carvalho não, meu irmão. Ele demora. E o Senhor vai trabalhando. 100 anos para fazer um carvalho. Entende que pessoas maduras são desenvolvidas através do tempo, das lutas, das tempestades e períodos de sofrimento. Meu irmão, não despreze. Não despreze. Lembra que numa das séries a gente falou sobre crise? Deus, ele não desperdiça uma crise, meu irmão. Não despreze isso.
Tenha paciência com o processo. Tenha paciência com a maneira que Deus está trabalhando em você. Tenha paciência. Tiago aconselha, olha o que diz lá em Tiago capítulo 1. Tiago 1, 4. Tiago 1, 4 diz assim, ó, que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Eu quero ler na versão da Mensagem, diz assim: por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Amém? Não desistam facilmente. Terceira coisa, para atingir a maturidade, não desanime no meio do processo. Não desanime no meio do processo de Deus para a sua vida, meu irmão. Quando o profeta Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe disse algo. Abre lá em Abacuque, capítulo 2. Abacuque 2, o verso 3. Abacuque 2, 3, diz assim: pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará, e não mentirá se tardar. Espere-a, porque certamente virá e não tardará. Amém? Uma outra versão ele diz assim: essas coisas que planejei não acontecerão imediatamente. Essa versão amplificada. Devagar, firmemente, e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. O Senhor está falando, o que eu estou falando com você vai se cumprir. Lembra na semana passada, quando eu falei sobre Romanos 12, 12, que o Senhor falou, na minha vida, perseverai, seja paciente na tribulação. Eu falei, Senhor, tá bom. É o processo de amadurecimento que nós estávamos passando. Escuta, meu irmão, o atraso não é uma negativa de Deus. Não é. Lembre-se de quando você já passou, do quanto que você já passou, meu irmão. Coisa que você, caramba, que bênção. Não de quanto terá que passar, meu irmão. Lembra do que você já passou. Não fica pensando o que eu vou ter que passar, meu irmão. Esquece isso. Você já passou, o Senhor já preparou muita coisa, o Senhor já tirou muita coisa, o Senhor já tratou muita coisa na tua vida. Tem coisa, tem, mas o Senhor já fez muita coisa. Você já fez muito avanço. Entenda uma verdade, meu irmão e minha irmã. Você talvez não esteja onde queria estar, mas também não está onde costumava estar. De repente fala assim, caramba, eu não estou onde estou, mas lembra, meu irmão? Você também não está onde estava, então onde o Senhor te tirou. Não é, Delcimar? De onde o Senhor tirou o Delcimar? Do que o Senhor fez na vida dele, de onde o Senhor tirou o Léo, de onde tirou o Senhor Marcelo, tirou cada um de nós aqui. De onde o Senhor tirou o Nando? O Nando até outro dia aí, um bicho doido aí, fazia tudo. Só o sangue de Jesus na vida dele. Hoje ele está aí, ó, alegre, firme com o Senhor, satisfeito com o Senhor. De repente fala, Senhor, pastor, não. Mas você estava onde? De onde o Senhor te colocou hoje? Meu irmão e minha irmã, olhe para o lado positivo de todo o processo. Você avançou, progrediu. Você não desanimou e não desistiu. Você está aqui. Agradeça a Deus por isso. Permaneça firme. Eu sou pastor.
2003, 31 de maio de 2003, fui consagrado pastor. Tu acha que o processo acabou na minha vida? Não, continua. Você acha que o pastor não passa tentação? Desanimar, desistir toda hora, meu irmão. Mas não, Senhor, existe um propósito. E não é o meu propósito, é o teu propósito. Alguns anos atrás, alguns americanos usavam um broche com as letras, ele botava assim, PFSP, Dancão Wayne, uma coisa assim. E isso era um broche que eles botavam, significava que, por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Eles mostravam assim, ó, tenha paciência comigo. Deus ainda... Você já viu os carros que o pessoal fala assim, tenha paciência, recém-habilitado. Já viu isso? Os caras já sabem dirigir. Irmão, tenha paciência com a pessoa. Tenha paciência com o irmão, com a pessoa que está dirigindo lá. Eu, quando vejo um carro de autoescola, eu espero, eu não dou maior. Porque, meu irmão, eu passei por aquilo ali. Aquela lerdeza lá todinha, aquele negócio todinho ali, de morrer o carro, eu passei por aquilo ali. E eu tenho que ter paciência com a pessoa. Ser gentil com a pessoa. Você já fez isso, já buzinou, né? Ai, pra lá, sai daí! Já fez isso, já mesmo. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa. Se arrependa que Deus vai te cobrar isso. Né, Nilton? Ah, Nilton. Já contei a história que eu tive com o Nilton aqui, quando o Nilton tá me ensinando a dirigir, meu irmão. Meu Deus do céu. Só o sangue, né, Nilton? A vontade era correr. Eu nunca vi o Nilton clamar o nome de Jesus tanto como naquele dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tivesse algum dia demônio ali, saiu, meu irmão. Ali saiu na hora. Falei, gente. Os caras com fuzil, com pistola na nossa cara. Falei, meu Deus. E o Nilton, vamos continuar, eu vou não. Vou para casa. Pelo amor de Deus. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você, meu irmão. Continue em frente. Persevere e não desista. E concluindo essa palavra. Como está o teu coração hoje? O seu coração hoje está disponível para trabalhar, para Deus trabalhar em você? Está disponível para Deus trabalhar em você? Escuta, meu irmão, olhar para trás, você pode afirmar que Deus já vem trabalhando em sua vida? Será assim? Hoje Deus já fez tanto. Eu sei que você olha assim, muitas vezes, eu pelo menos faço isso, né? Eu olho assim, pô, Deus já fez tanto por mim. Mas também sei que Deus ainda tem que fazer um monte de coisa. Eu tenho que melhorar tanto, meu irmão, tanto, tanto. Em que área da sua vida, meu irmão, Deus vem trabalhando de uma forma especial? Não esqueça isso, meu irmão. Não esqueça isso. Deus tem trabalhado dessa maneira de uma forma especial na minha vida. Aquela área, escuta isso, meu irmão. Aquela área que Deus tem dado maior atenção na sua vida é a área de maior fragilidade em você. É a área mais frágil. E é onde Deus quer trabalhar mais rápido na sua vida. Que Ele vê realmente a urgência nessa área. Amém? Eu era nervosinho. Eu era impaciente. Principalmente com meus filhos, com minha família, com minha esposa. Eu era. Hoje eu sou um bobo, graças a Deus. Depois que o neto vem, então, você fica mais bobo ainda, né? Senhor, quero melhorar a cada dia. Eu era tipo João, meu irmão. Vacilar, Senhor, manda fogo, queima logo. Joga um meteoro na cabeça, mata, Senhor, prepara e leva. O Senhor foi tratando a gente. Eu falei semana passada aqui, quem mais tratou a gente, a mim pelo menos, né? Fala por mim, não vou falar para a Chorotirinha. Os jovens e os adolescentes, meu irmão, aquela raça maltratou a gente. Teve que tratar a gente. Ou você amava demais, ou você enforcava aquela turma. E o Senhor ensinou a gente a amar aquela turma.
Então, para atingir a maturidade, primeiro, creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não sente. Segundo, seja paciente com Deus e consigo mesmo. E terceiro, não desanime no meio do processo. Estou desanimado. Não desanima não. Não desanima não. Sabe por que a gente não tem que desanimar? Porque Deus, Ele não deu essa opção para a gente, desanimar. Vai lá, continua, eu estou contigo. Amém? Fique de pé se você puder, vamos adorar o Senhor.